Aqui para te dar boa notícia essa noite. Toda noite é noite de boa notícia aqui, né? Óbvio. Sim ou não? A palavra de Deus é uma boas novas, né? Mas hoje é especial. Porque hoje você vai quebrar cadeias na sua família. Se prepare, porque o que vai acontecer aqui hoje é poderoso no mundo espiritual. Lá no final do culto a gente vai estar liberando perdão, vai estar pedindo perdão, não liberando perdão, a gente vai estar pedindo perdão para a nossa família, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, até a quarta geração, porque Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que lhe obedecem. E hoje vai ser quebrado muita cadeia aqui, muita cadeia. Junto com essas cadeias vão espíritos de doença, vão ser repreendidos em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza vai ser repreendido em nome de Jesus Cristo, tá? Você está entendendo? Amém ou não? Espírito da área emocional, no que diz respeito a sentimento, da área sentimental, perdão, e área emocional também. Vão ser quebrados, vão ser destronados. Eles acham que estão em tronos na tua vida, serão destronados hoje pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu sei muito bem o que eu passei essa noite para estar aqui. Eu sei o que Deus vai fazer. Amém? Você está preparado? Então, open your Bible. Eita, teve gente que se moveu, ó. Tem gente que sabe inglês, viu, gente? Abra sua Bíblia, por favor. Mais ou menos, né? Salmos capítulo 30. Aleluia. Vocês têm orado para aquelas famílias daquela tragédia lá no Texas, gente? Que tristeza, um acampamento cristão. Quantas crianças perderam a vida? Só Jesus. A gente está vivendo tempos muito proféticos, muito proféticos. Enquanto a gente está aqui, às vezes, sofrendo, reclamando de problema, às vezes nem na igreja a gente quer vir. Tem gente lá perdendo a vida porque estava na igreja. Você sabe, hoje, cerca de 400, repita 400, cristãos perderam a vida na Síria. Sabia? Por amor a Jesus Cristo. Porque estavam na igreja. E a gente não quer ir na igreja. Porque está frio. Quem encontrou Salmos capítulo 30? Será que essa igreja que não vai na igreja porque está frio, porque está com dúvida, será que essa igreja está preparada para ser perseguida? Será que essa igreja está preparada para ser perseguida? Será que essa igreja que não aceita mais a palavra que confronta, só aceita a palavra do oba-oba, está preparada para ser perseguida? Porque quando vier a perseguição, tu acha que vai ser só oba-oba? Salmo capítulo 30, quem encontrou? Diga amém. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, eu clamei a Ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Querido Espírito Santo, nesse momento eu peço que o Senhor assuma as rédeas agora, de toda didática, toda ministração da palavra. Eu apresento a minha vida, porque precisamos ser tratados, curados, precisamos ver libertação por meio da Tua poderosa palavra. Senhor, eu te supliquei, eu tenho te suplicado para que os sinais acompanhem a Tua palavra, para que ela não volte vazia. E no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nesse momento, eu vou contra todo
toda obra maligna que tentar impedir que a tua palavra penetre no mais profundo de cada coração, gerando vida e transformação, em nome de Jesus Cristo. Diga aleluia. Sente-se, por favor. Você sabia que famílias inteiras não puderam estar aqui por causa de luta, por causa de batalha, por causa de guerra? Estava conversando agora com uma família, eu disse até que eu ia citar o nome deles, eles até deixaram, mas eu não vou citar, por uma questão de ética. Me ligou agora e disse, aqui em casa nós estamos em luta, estamos em batalha. Sempre que a gente vai sair para o culto, alguém fica doente, do nada. Uma outra irmã me ligou também, me mandou mensagem dizendo que a família está toda doente. Justo hoje que a gente ia travar guerra, né? Em prol da família. Você entende? É guerra, irmão, nós estamos em guerra. Mas hoje eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui com uma boa notícia para você. E a boa notícia é, hoje vai ser destravado na sua vida algo que estava travado por causa de consequências anteriores, por causa de atitudes impensadas, que muitos dos nossos familiares pensam que nunca vai ter consequência, e as consequências acabam atingindo gerações. Eu sempre digo aqui que se você não resolver hoje o problema espiritual na sua vida, na sua família, quem vai ter que lidar isso é o teu filho. Quem vai ter que lidar com isso é o teu filho. Então seja ousado e corajoso e lide com isso agora, nessa aqui, para que o teu filho não tenha que lidar ali na frente. Então hoje é hora de você guerrear, porque tem boa notícia para você. Jesus está aqui e Ele te trouxe para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, para a glória dEle. Eu não estou aqui para brincar não, tá gente? De charlatão já chega um monte que está lá fora. Lá. Não estou aqui para brincar com vocês não. Nós sabemos muito bem o preço que a gente paga no ministério para estar aqui. Para estar abençoando a sua vida. Então entenda o salmo que você leu, o Salmo 30, o Salmo de Davi. Davi escreve esse salmo quando estava sendo perseguido e tinha acabado de sair de uma doença terrível. Davi estava muito enfermo. Então ele escreve o Salmo 30. Nós não lemos o salmo inteiro, só lemos até o versículo 5. Porque aqui tem 4 pilares que sustentam a nossa fé. E você só pode entender e viver em Cristo, se fortalecer em Cristo, se você for alimentado nesses 4 pilares, for fortalecido nesses 4 pilares. Ele começa aqui falando, eu vou te exaltar, Senhor, porque o Senhor me livrou e não permitiu que os meus inimigos rissem de mim, ou seja, proteção. O primeiro pilar, proteção, diga proteção. Proteção de todo ataque. Davi entendeu quem verdadeiramente o protegia. E no versículo 2 ele fala assim, Senhor meu Deus, eu clamei por ti por socorro, e o Senhor restaurou a minha saúde. Diga, cura. Cura da saúde, cura da enfermidade. Ele clamou, ele suplicou o Senhor, e o Senhor o livrou. E logo em seguida ele fala assim, da sepultura o Senhor me tirou, e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis, louve o seu santo nome, ou seja, está falando de livramento, diga livramento. O Senhor livra todos os seus. Não se esqueça do Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga aleluia. E ele fala assim, o seu favor me acompanha a vida inteira. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe o que Davi está falando aqui? Ele está fazendo uma palavra profética, diga profecia. Fala mais uma vez, profecia. Então entenda, porque o Salmo de Davi mostra que o que você veio buscar aqui nessa noite precisa estar alinhado com o que Deus me mandou te entregar. O que você veio buscar precisa estar alinhado com o que Deus me mandou te entregar. Então, desde já, comece a entender que o Senhor é a tua proteção, o Senhor é a tua cura, o Senhor é o teu livramento, e a palavra profética que vai sair da minha boca nessa noite para você é que Ele tem boa notícia para você nessa noite. Essa é a palavra profética.
boas novas, boa notícia. Às vezes a gente pensa que Deus ele vai se manifestar nos momentos em que a gente está feliz, saudável, tudo bem. Mas muitas vezes Deus permite certas circunstâncias adversas, porque só assim Ele pode se aproximar de nós. Porque quando está tudo muito bem, parece que a gente vai dando passos para trás de Deus. Quando tudo vai muito bem, você vai relaxando, as coisas vão melhorando e você vai baixando a guarda. Orar você não ora mais, buscar você buscava quando estava em luta, ou buscava quando estava precisando do favor, ou o joelho estava até com calo. Mas de repente o tempo passou, as coisas foram ficando cada vez mais tranquilas, você foi baixando a guarda e foi esmorecendo, essa é a expressão. E aí, é óbvio que faz parte do amor de Deus permitir, gerar nunca, permitir uma circunstância adversa para te trazer de volta. Por quê? Porque Ele sabe que se você continuar como você estava, você vai cair num buraco difícil de te tirar de lá. Vai depender de muita força de vontade sua, não de Deus, porque Ele te deu o direito de escolha. Então o amor dele mostra, Ele permite certas circunstâncias para te mostrar que Ele quer você perto dele e que Ele é o único que pode verdadeiramente te salvar. É o único que pode verdadeiramente realizar na sua vida a obra completa de proteção, de livramento, de cura. É o Senhor, o teu Deus. Digo o meu Deus. E por várias e várias vezes Deus permitiu circunstâncias adversas no povo de Israel. E o intuito sempre foi trazer aquele povo para si. Trazer aquele povo para Ele mesmo. Fazer esse povo voltar os seus olhos para o próprio Deus, para que Deus pudesse não só restaurá-lo, como levá-lo ao que Ele pré-planejou lá no jardim, de fazer esse povo, nação santa, eleita, separado, povo dele, especial. E uma dessas circunstâncias, o rei da Síria, Ben-Hadad, o que eu vou falar para você agora, o que eu vou começar a narrar para você, está registrado em 2 Reis, capítulos 6 e 7. O rei da Síria, Ben-Hadad, fez um cerco, cercou a Samaria. Um dos cercos mais terríveis da Bíblia. O cerco era uma estratégia de guerra. O exército numeroso cercava a cidade e ali não deixava nem água, nem comida entrar. E quando o povo já não tinha mais como resistir fome e sede, ele se rendia. Era uma estratégia de guerra. E esse cerco foi tão forte, tão terrível, durou cerca de 3 meses. A Bíblia fala que o rei da Síria reúne todo o seu exército e cerca Samaria. E como resultado, diz a palavra do Senhor, houve grande fome, mas uma fome terrível, por causa da cidade. A fome foi tanta, que diz a palavra de Deus, que uma cabeça de jumento, era vendido por 960 gramas de prata. Uma cabeça de jumento, as pessoas brigavam para pagar 960 gramas de prata. Para você ter noção de como chegou a fome, 1/3 de litro de esterco de pombo para consumo era vendido por 60 gramas de prata. Esterco de pombo, só para você ter noção. Você pode imaginar as crianças catando esterco de pombo, juntando para fazer dinheiro, de tanto que era a fome. E diz a palavra de Deus que um dia o rei Jorão, rei de Israel, caminhava pelos muros da cidade, até que uma mulher gritou: "Ó rei, ajuda-me! Socorre-me, Senhor! Socorre-me, ó rei, por favor, ajuda-me!" E o rei virou para ela e disse assim: "Como que eu posso te ajudar, mulher? Eu não sou Deus. Eu não tenho farinha. Eu não tenho vinho. Eu não posso te ajudar." E o rei ia seguir os seus passos, até que ele parou e perguntou para ela: "Do que se trata? O que você precisa?" E ela estava com uma outra mulher perto dela, ela falou assim, olha o nível que chegou. "Essa mulher aqui, ela fez um acordo comigo.
Em um dia, nós íamos matar o meu filho para comer, e depois que nós tivéssemos consumido o meu filho, nós íamos matar o filho dela para nós comermos. Nós matamos o meu filho, comemos o meu filho, mas ela escondeu o seu filho, e nós não podemos comê-lo. A Bíblia fala que o rei Jorão se encheu de uma ira tão grande, porque nesse momento, como é fácil culpar a Deus, né? Como é fácil culpar a Deus dos nossos erros. E Jorão imediatamente culpa a Deus, e óbvio, quem era o representante de Deus ali na terra? Eliseu. E ele se revolta de uma forma tão grande, mas a gente vê algumas coisas que o texto mostra, que comprovam que o rei estava completamente fora dos propósitos do Senhor. Jorão era filho de Acabe, então ele já havia seguindo uma linhagem terrível de um reinado completamente alheio à vontade de Deus. A Bíblia fala que Jorão ele fica tão irritado ao ouvir aquilo, ele se angustia, que ele rasga as suas roupas e diz assim, que o Senhor Deus me puna, se hoje à noite eu não dividir a cabeça de Eliseu do seu corpo, se eu não matar Eliseu. E ele rasga as suas vestes, mas rasgando as suas vestes, ele expõe uma coisa que ele estava cometendo, terrível diante do Senhor. Quando ele rasga as suas vestes reais, debaixo das suas vestes, ele estava vestido de saco. A vestimenta de saco servia para um arrependimento verdadeiro. Mas quando alguém queria verdadeiramente se arrepender de algum ato, para que Deus pudesse vir e intervir em favor daquela pessoa, ele vestia as roupas de saco e saía para as ruas vestido com aquelas roupas. Não escondia debaixo da túnica real. Ele estava escondendo a sua humilhação. Ele estava escondendo debaixo da túnica real um falso arrependimento. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se tem algo que pode transformar a sua vida e que o diabo não pode alcançar êxito, é quando você verdadeiramente se arrepende de verdade. Derrama lágrimas de arrependimento ao Senhor, lágrimas verdadeiras. Quantos e quantos testemunhos eu vi de pessoas na beira da morte que derramaram lágrimas verdadeiras diante do Senhor e foram livres da morte. Foram salvas até no último suspiro, no último segundo, por causa de lágrimas verdadeiras de arrependimento. Não esconda a sinceridade do seu arrependimento diante do Senhor, porque Deus, Ele conhece você muito mais do que você imagina. Ele sonda você, como diz as Escrituras, quando você está em pé, deitado, de dentro para fora, de fora para dentro, Ele sonda você, Ele esquadrinha você em tudo que você pensa que sabe. Deus, de antemão, já sabia antes da fundação do mundo. Então você não pode esconder os teus sentimentos do Senhor. E aqui, o rei Jorão expõe uma mentira, uma inverdade, um arrependimento que não era verdadeiro diante do Senhor. Quando ele rasga as suas vestes, a prova disso, que não era um arrependimento verdadeiro, é que imediatamente ele culpa quem? A Deus. E vai contra o servo de Deus. E a Bíblia fala que ele manda o seu servo atrás de Eliseu. Vá atrás de Eliseu e diga para ele que eu estou indo ao encontro dele. O servo de Deus sai para encontrar Eliseu. Eliseu está reunido com alguns líderes de Israel na sua casa. Imediatamente o Espírito Santo fala para Eliseu. E Eliseu fala para quem está ali com ele: aquele assassino mandou alguém para me matar, está vindo aí. Quem pode esconder algo de um profeta cheio do Espírito Santo, né? Ele está vindo aí, não abra a porta para ele, não abra a porta. Logo em seguida o rei virá. Vai vir o servo, mas logo em seguida o rei virá também. E exatamente como o profeta havia dito, o servo chega e o rei vem logo atrás, junto com o servo, nem esperou, tão ansioso que ele estava para resolver aquele problema, para tentar, acreditando que Deus é que tinha trazido aquele problema para o meio do povo. E ele chega e Eliseu responde para ele. Quando ele chega e começa a cobrar Eliseu acerca do que estava acontecendo e culpando a Deus,
Eliseu diz assim, no início do capítulo 7 de 2 Reis: ouçam, respondeu Eliseu, a mensagem do Senhor. Ouçam a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Ó, amanhã, a esta hora, não só o cerco termina, como a prosperidade volta. Imagina toda doença que poderia ser gerada por causa do esterco de um pombo, também seria exterminado de dentro do povo de Israel. Por isso você está aqui nessa noite, para ouvir uma boa notícia. Mas eu não vou dizer amanhã, hoje, antes desse culto terminar, Deus vai mudar a história da tua vida. Antes desse culto terminar, eu sou boca de Deus, profeta do Senhor, para dizer que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família por meio da sua vida e por amor a você e para a glória dEle. Diga aleluia. Por isso que Deus te deslocou da tua casa até aqui nessa noite para ouvir uma boa notícia. Dá um glória a Deus aí. Pega na mão de quem está perto de você e fala: Deus não nos trouxe aqui por acaso. Hoje é um dia especial. Fala, hoje é um dia especial. Quando Eliseu diz isso, amanhã, essa hora, o servo do rei, que estava junto com o rei, diz assim: preste atenção, por favor. Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer? Claro que isso não vai acontecer. É impossível disso acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os teus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você vai ver com os teus próprios olhos. Sabe por quê? Porque pior do que a dúvida é escarnecer, é zombar da palavra do Senhor. Acende essa luz aqui para mim, por favor. Todas as duas. Pior do que a dúvida é zombar da palavra do Senhor. Muito pior do que duvidar do que Deus está mandando te dizer, do que Deus me levantou aqui sabendo, conhecendo a integridade do servo do Senhor. Muito pior do que duvidar é você zombar, ou dentro de você deixar o diabo colocar frases como essas assim: ele não sabe o meu problema, o tamanho do meu problema, o tamanho da minha luta. Ei, eu não sei mesmo não. E quem disse que eu tenho que saber alguma coisa? Quem tem que saber é aquele quem vai resolver. E ele sabe. O que ele me trouxe aqui é para dizer que ele vai resolver. Diga aleluia. Conta a história que haviam 4 leprosos na entrada da cidade. 4 leprosos. E esses 4 leprosos, eles, conversando entre si, tomaram uma decisão. Um conversando com o outro disse: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai o quê? Morrer. A gente não pode entrar na cidade. Se entrar na cidade, a gente morre. Se ficar aqui, a gente morre. Então vamos lá para o acampamento dos sírios. A gente se rende e se matar a gente vai morrer de qualquer forma. Mas a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos ter agora uma iniciativa. Sair daqui e ir até lá. Escute o que eu vou dizer para você. É tempo de agir, tá? É tempo de tomar uma decisão. É tempo de parar de procrastinar problemas que se arrastam de geração em geração dentro da tua casa. E o dia é hoje. O Senhor está te chamando para tomar uma decisão. Chega. Eu não vou ficar empurrando esse problema a minha vida inteira. Eu não vou ficar empurrando problema sentimental, que foi da minha mãe, que foi da minha avó, problema financeiro que foi do meu pai, que foi do meu avô. Não. Hoje é o dia que o Senhor está me dando uma notícia, boa notícia, de que Ele é comigo. Então eu preciso tomar uma decisão e é hoje. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor,
Os leprosos disseram que eles iam lá para se render ao inimigo. Isso é o que eles pensavam. Ou você pensa que você saiu da sua casa para vir aqui por si mesmo? Ou você acha que não teve ninguém que trabalhou no mundo espiritual para que você estivesse aqui nessa noite? Da mesma forma como aqueles leprosos achavam que estavam indo se render, Deus estava movendo-os para uma obra grandiosa, porque eles decidiram agir. Independente do que você pense ou deixe de pensar, haja. Quando você se levanta, quando você toma iniciativa, imediatamente o Senhor assume o controle. Quando você pensa, será que eu estou indo para a direção certa? Senhor, o Senhor está no controle e Ele te guia e te leva aonde Ele quer que você vá. Você sabe o que aconteceu? Quando os leprosos, ao anoitecer, eles saem em direção ao acampamento sírio. Escute bem, 4 leprosos. Deus faz com que aqueles homens ouçam, comecem a ouvir passos de soldados fortes, cavalarias. Algo foi tão forte, tão intenso, que aqueles homens entraram num desespero total e fugiram. Todos os sírios fugiram, leprosos caminhando, e Deus, achando que iam se entregar aos inimigos, e Deus usando aqueles leprosos para mudar toda a história do seu povo. Por que que Deus não fez com que simplesmente ouvisse os passos? Porque Ele precisa da atitude, lembra? Direito de escolha. Por isso Ele não pode simplesmente fazer na sua vida. Mas quando você se levantou lá na tua casa, quando você saiu do seu banho, se vestiu e veio andando para cá, Deus fez com que o exército dos céus te acompanhassem, estremecesse as paredes do inferno. Deus fez com que os teus inimigos ouvissem passos de guerra. Você vinha em direção à casa do Senhor e os anjos do Senhor vinham contigo, estremecendo as estruturas do mal. Hoje, a partir de hoje, Deus vai mostrar para o inimigo a quem pertence a sua vida. Você acha que veio com os teus passinhos e Deus está mostrando no mundo espiritual um exército marchando junto contigo. Você pode não ver, mas o diabo vê. Você pode não ver, mas aqueles demônios que atormentam a tua família estão ouvindo muito bem. Você vem e ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você sabe que no versículo 6 acontece algo bem semelhante quando um rei inimigo vem e cerca o povo de Deus. Geazi, que era servo de Eliseu, entra em desespero, entra em angústia, porque eles vêm atrás justamente do profeta para matar o profeta, também um rei, e se eu não me engano também um rei sírio, veio para matar o profeta. E quando o servo de Eliseu vê aquele monte de gente, de soldado, aquele exército numeroso, ele entra em desespero e fala para Eliseu, nós estamos perdidos. Aí Eliseu, muito tranquilo, olha para Geazi e fala assim, filho, fica tranquilo, maior, mais numeroso, infinitamente mais poderoso é o exército que está conosco. Isso acontece, ainda no capítulo 6, você pode ler quando chegar em casa, porque não faz parte da palavra. E aí, quando Eliseu vê que Geazi ficou assim, será? Eliseu fala, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. Quando Geazi abre os olhos e levanta, ele vê carruagem de fogo, assim, cercando todos os montes, carros de fogo, de anjos do Senhor, carruagem de fogo, cavalos de fogo, soldados de fogo, em volta da cidade. Eu fico imaginando eu acho que aquele menino, se ele não morreu naquele dia, não era para morrer nunca mais. Quando ele viu aquilo, aquela visão, você sabe o que Eliseu faz? Olha só, gente, eles foram lá para procurar quem? Eliseu, para matar quem? Eliseu era nada mais, nada menos que o rei da Síria. Só isso, se eu não me engano. Tá, depois você vê, porque agora isso pode ter fugido. Eu tenho quase certeza que era o rei da Síria. Aqui no caso, onde eu estou lendo, realmente era o rei da Síria. E aí Eliseu faz o quê? Eliseu vai no meio deles. E quando Eliseu está caminhando, fala assim, Senhor, segue esse povo aí.
cega todo mundo. Eliseu vai lá pro meio deles e fala assim, bom, gente, não é aqui que está... Isso foi em Dotã. Não é em Dotã que está quem vocês procuram, não. Vem comigo que eu levo vocês lá. Aí levou para dentro de Samaria. Chegou dentro de Samaria, aquele exército todo. Eliseu falou assim, Senhor, agora abre os olhos dele. Quando o rei de Israel viu aquele exército todo lá dentro, todo mundo, todo o povo de Israel já estava com a espada na mão. Aí viraram para o profeta e falaram assim, e aí, a gente mata eles? Mata nada, vocês vão matar? A gente mata. A gente mata inimigo de guerra, prisioneiro de guerra, deixa eles aí. Aí fizeram um banquete para eles, e diz a palavra de Deus que daquele tempo até esse tempo que nós estamos vendo aqui agora, o rei da Síria nunca mais atacou Israel. Estratégia que Deus deu a Eliseu. Você está entendendo o que eu estou falando? É necessário que Deus abra os teus olhos para você ver quem está contigo? Você quer que eu ore aqui agora para Deus abrir os teus olhos, ou você pode crer pela fé? Hein? Se eu orar para Deus abrir os teus olhos, a gente vai ter que te segurar, tu não vai aguentar não, tu vai cair. Porque você pensa que é brincadeira? Nosso Deus mudou? Nosso Deus é o mesmo? Nosso Deus é o mesmo? Então o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Cristo ora, Ele fala assim, que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles. O amor que o Senhor tem por mim esteja neles e nós neles estejamos. Não foi essa a oração de Jesus? Ou seja, o mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por você. Saiu da boca de Jesus, não da minha. O mesmo amor que Ele tem pelo Filho unigênito, Ele tem por mim e tem por você. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu quero chegar que se Ele nos ama da mesma forma que Ele ama Jesus, da mesma forma que lá no Getsemane havia 12 legiões de anjos prontos para agir em favor de Jesus, também há 12 legiões de anjos prontos para agir a nosso favor. Será que Deus vai ter que abrir os teus olhos? Para que você veja? O inimigo, ele cega o entendimento do crente principalmente. Para que ele se autodesvalorize, autodesmereça. Porque é problema de um lado, pecado, cuidado, porque o pecado é uma porta. O pecado é a maior porta que faz com que você não herde as bênçãos de Deus e não confie no Senhor. Quando entra o pecado, entra o medo. Por isso que o diabo gera o pecado. Bota o pecado na tua vida, para te gerar o medo. Porque o medo faz com que você perca a tua reverência de quem você é. E você é amado como Jesus foi. Como Jesus é amado. Então, a mesma proteção que havia para Jesus está sobre a tua vida. O diabo sabe disso. Por isso, ele sabe bem que quando você se submete a Deus, ele não tem como chegar perto de você. Ele só tem uma estratégia: fugir. Fugir. O que você acha que Deus, o que você acha que aqueles homens, aquele exército sírio ouviu? Aquele mesmo exército celestial que Eliseu, há pouco tempo atrás, havia mostrado para Geazi. Aquele mesmo exército, era aquele exército que veio. Enquanto aqueles leprosos caminhavam, Deus fez com que eles ouvissem um exército poderoso que estava junto com eles. Resultado da história, quando os leprosos chegam, quando eles chegam, diz, antes de eu continuar, olha para o teu irmão e diz assim, é tempo de agir. É tempo de sair da procrastinação. Fala em nome de Jesus. Amém ou não? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer. Se teus bisavós não puderam, se teus avós não souberam, se os teus pais não tiveram sabedoria, essa história acaba hoje aqui em você. Amém? Porque alguém tem que fazer. Se lá dentro da tua casa tem alguém fraco que não consegue, você tem que fazer. Alguém tem que agir. Amém? Se no teu local de trabalho não tem quem ore, não tem quem busque, e a firma está indo de mal a pior, alguém tem que agir. E é você. Amém ou não? Alguém tem que agir. Diga mais uma vez, alguém tem que agir. E é você.
Aleluia. Quando eles chegaram, o exército sírio já havia fugido, com medo, achando que o rei de Israel havia contratado mercenários de outros reis para guerrear, porque ouviram o passo de tantos soldados e ficaram com medo. E olha que é mercenário para caramba, porque o negócio está feio. E mal sabia eles que eles ouviram foi o exército celestial. Então eles fogem desesperados e deixam todos os despojos, tudo montado, jumento, cavalo, tudo lá, estava tudo lá. Foram embora. Deixaram tudo para trás. Os leprosos chegaram, viram aquilo tudo, começaram o quê? Como diria um amigo meu paulista, é nós. Começaram a comer, se banquetear de tudo que estava lá. Foram lá, pegaram ouro, pegaram prata, enterraram parte, mas depois eles caíram em si. Por quê? Porque Deus que havia levado eles lá e eles não perceberam. A prova que foi Deus que havia os levado lá foi que eles caíram em si. Eles caem em si e usam essa frase assim: opa, peraí, não está certo o que a gente está fazendo, não. Porque o povo inteiro está passando fome há 3 meses lá. Nós somos portadores de boas notícias. Diga boas notícias. A gente não contou a ninguém, a gente precisa ir lá e precisa contar para aquele povo. E se a gente esperar até amanhã também, a gente pode até ser punido. E eles foram lá. E chegaram para os guardas que estavam às portas da cidade de Samaria e noticiaram o que tinha acontecido. Olha que vai começar a acontecer algo sobrenatural agora. Preste bem atenção. Pergunta para quem está perto de você: você está ligado no que Deus está falando contigo? Amém ou não? Voltaram à cidade e relataram aos guardas no portão que havia acontecido, dizendo: nós fomos lá no acampamento dos sírios, não tinha mais ninguém, os cavalos, os jumentos, estava tudo amarrado, as tendas todas armadas, não havia ninguém lá. E os guardas gritaram, anunciando as boas novas. Gritaram, diga gritaram. Por quê? Porque a boa notícia tem que ser gritada, tem que ser anunciada. Opa, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando você está na luta, ninguém precisa saber, exceto as pessoas especiais que vão orar junto com você. Se você está esperando uma bênção do Senhor e sabe que, se alguém souber, pode ser que não entenda você, então você guarda em segredo, vai para o joelho e fica em secreto. Ora em secreto, lembra o que Jesus falou? Ora em secreto, teu pai que vem em secreto vai te abençoar no secreto. Então você está na luta, ora em secreto. Está na batalha, fica em silêncio. Mas quando Deus te der a bênção que Ele der, você pode sair e gritar: mas por que, pastor? Será que não vai vir um invejoso, olhudo na bênção? Não. A bênção que Ele dá, ninguém pode tirar. A bênção que Deus dá, ninguém pode tirar. Então você tem que sair e tem que gritar. Quando você grita: ó, Deus me abençoou, você com isso está atraindo mais bênçãos. Por quê? Porque você está entregando a glória ao Senhor. Você não está trazendo glória para si. Quem traz glória para si se auto-amaldiçoa. Lembra? Maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força e despreza a vontade do Senhor. Mas você, quando grita aos 4 cantos, depois de ter recebido a bênção: olha, Deus me abençoou, Deus me deu a bênção, você está atraindo pessoas para esse Deus, para o mesmo Deus que te abençoou, para que eles venham também e se desfrutem desse banquete que você está desfrutando agora, para a glória do teu nome. Pode fazer isso sem medo, não fica isso, para com esse pensamento bobo de que eles vão botar olho grande na minha bênção. A bênção que Deus te der, ninguém pode tirar de você. Se Ele abriu a porta e te deu, só uma pessoa pode tirar de você, em desobediência, mas ninguém. Se você permanece no Senhor, essa bênção não pode ser tirada. Bênção poderosa tem que ser gritada, para atrair outras pessoas para a glória de Deus, para que Deus receba a honra e a glória. Você quer saber de algo poderoso que aconteceu? Escute bem: depois de tanto sofrimento, lá, sofrendo calado, sem abrir a boca, diz a palavra de Deus que, como ovelha muda, Jesus foi levado ao matadouro. Olha só que coisa incrível. Calado, mudo, Ele sofreu a minha dor, a sua dor, se angustiou por nós. Os açoites que eram para nós foram lançados sobre Ele, e Ele suportou toda a dor, todo o escárnio, toda a perseguição,
todos os açoites, suportou os flagelos, suportou a cruz, mas chegou uma hora, quando ele viu que a obra estava concluída, a Bíblia fala que ele reúne as forças que ele tem, lá na cruz ele grita: está consumado! Você sabe o que acontece quando ele grita: está consumado? Hein? Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele pega, com esse grito está consumado, ele pega a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária, ele cancela e prega essa escrita de dívida cancelada na cruz. E não só isso, ele expõe a vergonha pública, todo o principado e potestade triunfando sobre eles na cruz. Por isso ele gritou: está consumado. Eu não pude impedir a minha dor, eu não pude impedir a minha perseguição, eu não pude impedir as minhas lágrimas, mas agora eu grito: está consumado, acabou, ninguém mais poderá prendê-los, porque agora em mim, eles podem ser salvos. Dá um aleluia. Ele reúne as forças para gritar. Você precisa gritar. Quando vier a bênção, grite. Os soldados gritaram e todo o povo saiu. Mas aconteceu que o rei teve uma atitude. O rei pegou e falou assim: peraí, ninguém vai lá não. Vou contar para vocês o que aconteceu. Tem sempre alguém que acha que sabe mais que Deus. Na nossa vida sempre aparece alguém que sabe que acha que sabe mais que Deus. Você vai num médico, depois de ter recebido a cura, fala para ele: Jesus me curou. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não é assim? Sim ou não? Você sabe que foi Deus que te curou porque você sentiu a cura. Mas o médico fala para ele: não é bem assim não, isso pode ter acontecido assim. O rei virou para eles e falou assim: calma, ninguém vai lá não. Eu vou explicar. Foi assim que ele falou: eu vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que nós estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento, se esconderam no campo, estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando a gente sair. Foi isso que aconteceu. Porque está tudo muito fácil. É muito difícil para uma pessoa que não está em Cristo compreender que a obra de Deus é completa. E quando Deus realiza e você sabe que Ele realizou, ninguém pode tirar de você a convicção de que foi Deus quem fez. Tem muita gente que pensa que sabe tudo e que vai tentar dar uma explicação lógica para um milagre. Tem coisa que não se explica. Tem coisas na sua vida que você já recebeu que não tem como explicar. Tem como explicar? Quem aqui já recebeu um milagre que não tem como explicar? Dá um glória a Deus aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Como é que você vai explicar? Eu tenho milagres na minha vida que eu não tenho como explicar. A ciência não pode explicar. Ninguém pode explicar. E se eu falar isso para alguém, ele vai dizer assim: porque não vai entender. Porque quem é espiritual consegue discernir essas coisas, mas quem não é espiritual não discerne nada. Não consegue discernir. Então o rei aqui tenta dar uma explicação. Ainda bem com pessimismo, assim, não foi bem assim não, escute bem. Por isso você tem que ter certeza, sempre ter certeza de que você está andando com as pessoas certas. Sempre tenha convicção de que você está andando com as pessoas que compartilham a mesma fé que você. Porque o pessimismo é terrível e ele contamina, tá? O pessimismo contamina, assim como o medo contamina. Tudo que vem do inferno contamina. Pode ter certeza do que eu estou falando. É só andar com uma pessoa que diz: não sei não, Urubulino. Sabe o Urubulino? Quem conhece esse personagem, o Urubulino? É da minha época, não sei se é da época de muitos jovens, não vão saber do que eu estou falando. Mas o Urubulino era um personagem que quando alguém contava alguma coisa boa, uma boa notícia, ele dizia assim: não sei não. Não sei se é bem assim não. É o Urubulino. Por isso você tem que caminhar com quem verdadeiramente compartilha a mesma fé que você. Sabe por quê? Você vai dizer assim: olha, eu recebi, Deus me deu um sonho hoje, que Ele vai abrir a porta para mim. E a pessoa que está do teu lado, se compartilhar a mesma fé que você, ela vai falar assim: aleluia, é Deus mesmo. Vai te encher de quê?
Hein? Imagina se pega um urubulino. Eu tive um sonho que Deus vai abrir uma porta para mim. Cuidado que nem toda porta vai para o bem não, tá? E pode ser crente, tá? Pode estar dentro da igreja. Tem urubulino dentro da igreja, sabia? Está cheio de urubulino dentro da igreja. É tipo assim, não recebo, mas também não quero que ninguém receba. Carrega aquela nuvenzinha e acho que todo mundo tem que carregar a sua nuvenzinha também, porque não recebe, ninguém pode receber. Caminhe com pessoas. E se teu marido é um urubulino, começa a tratar esse homem. Chama a atenção dele e fala assim, pelo amor de Deus, será que tu não percebeu que da tua boca só sai desgraça? Para! Começa a falar de bênção. Tá? Eu conheço pessoas, não vou citar nome por ética, que vão arrumar um problema sério na minha vida. Mas eu conheço pessoas que não te dão bom dia, não, já começa a falar de problema, de enfermidade. E aí falando, como é que você está? É só para falar, beleza. Acabou. E aí, meu irmão, está tudo bem? Beleza. Não estou bem, não. Fui no médico essa semana, estou sentindo umas coisas estranhas. Eu estou sentindo uma coisa aqui, sabe? Não sei, eu não sou médico, não. Deixa o médico falar isso. Mas tem gente que é assim. Já reparou? Já conviveu com hipocondríaco? Quem já conviveu com hipocondríaco aqui? Hein? Ele é incapaz de citar um versículo bíblico, mas ele conhece toda a fórmula de remédio do mundo. Porque teve gente que faz assim, Mas é incapaz de citar um versículo bíblico. Mas se você falar assim, qual é a fórmula daquele remédio? Sabe tudo, sabe fórmula de tudo na vida. Por quê? Porque ele confia mais no homem do que no próprio Deus. O psicólogo vai poder te ajudar? Sim, o psicólogo cristão. O psicólogo não cristão, ele não vai te ajudar não, tá? Não vai não. Porque a psicologia por si só, sem Deus, é mais uma doutrina humanista, que leva o homem para dentro do próprio homem. O homem dentro do homem dá o quê? Homem versus homem é igual a homem. Vai dar ruim. Você não vai encontrar. É a mesma coisa que rodar com um cachorro que fica rodando em volta do rabo, correndo atrás do rabo. Mas um psicólogo cristão não. Por isso que a gente disse aqui do início, quando o Tara estava dando um testemunho, eu disse, para você, busca um psicólogo cristão, que ele vai te levar, ele vai fazer você entender o que tem dentro de você, que Deus criou, e que está aqui, na palavra, e a palavra vai te fortalecer todos os dias. Diga aleluia. E aí é claro que o rei tentou, mas eles foram lá, acabaram indo, viram que era tudo exatamente como tinha acontecido, como o profeta havia falado. Então, diz a palavra que o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E agora olhe para mim, e diz o texto assim, e de fato, repita, mais uma vez, e de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor havia dito. Por quê? Porque a palavra que deve preencher o teu coração não é a palavra de homens, é a palavra do Senhor. A palavra que deve ser prioridade na sua vida é a palavra de Deus, tá? Porque muitos homens vão chegar para você e vão dizer assim, a tua realidade é muito difícil, mas a palavra de Deus vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ainda que eu esteja enfrentando isso ou aquilo, eu tenho certeza que a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Muitos homens vão chegar para você e vão dizer, cuidado com o que você faz ou deixa de fazer, porque não é bem assim que as coisas funcionam, não. Mas a palavra de Deus diz que aquele que caminha no Senhor vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque a palavra não mente. Diz que em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E não é só mais que vencedores para herdar a vida eterna, não, é mais que vencedores porque nós já herdamos a vida eterna. Diga aleluia! Olha para quem está perto de você e fala, você é mais que vencedor.
como o profeta do Senhor tinha dito. E eu tenho uma boa notícia para você. Obrigado pelo só o grilo que está aqui ali fora. Só o grilo que deu glória a Deus. Vocês estão ouvindo? Só o grilo que deu glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você, igreja. E a boa notícia é que a tua história muda hoje para melhor. Se você entender o que você está ouvindo e começar a colocar em prática, hoje ainda acabou a história de derrota na sua vida. O inimigo não pode mais encontrar brecha para trabalhar no seu casamento, no seu relacionamento, nas tuas finanças, na tua saúde. Chega! Eu tenho boas notícias para vocês, em nome de Jesus, e vem da parte do Senhor, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você sabe o que aconteceu com aquele rapazinho lá? O servo do rei, que disse, impossível acontecer, nem que Deus abra as janelas do céu, isso pode acontecer. A Bíblia fala que quando o povo saiu para saquear o sírio, ele estava lá na porta, o rei botou ele lá na porta, para organizar a saída do povo. Você vai, pega isso, traz aquilo. A Bíblia fala que o povo passou por cima dele e matou ele. Atropelou ele. Passou por cima dele e ele foi atropelado. Exatamente conforme o profeta havia dito. Você vai ver, mas não vai comer. Por quê? Porque pior do que duvidar é zombar. Pior do que duvidar é você blasfemar. Então, se você está recebendo essa palavra, escute. Alguém pagou um preço para tirar essa palavra para você. Alguém pagou um preço para estar aqui falando a verdade do Espírito Santo de Deus para você. Então é hora de você agarrar essa palavra para a sua vida e começar a mudar a história da sua casa a partir de hoje. E quando Deus realizar o milagre, você vai sair para gritar sobre ele. E vidas serão alcançadas porque você foi alcançado. Porque você vai ter testemunho. Escute bem, o que é luta para você hoje, o que é perseguição para você hoje, o que te gera lágrima hoje de tristeza, de insegurança, o que hoje chama-se luta, ali na frente, a partir de hoje ainda, vai se chamar testemunho para a glória do Senhor Jesus. O que hoje é luta, amanhã vai ser testemunho na sua vida. Tá? E você não vai dizer mais para atrair a atenção de ninguém para o teu problema. Você vai falar agora para atrair as pessoas ao Deus que resolveu o teu problema. Você está entendendo? Sim ou não? Hoje começa a mudar a tua história. Quem crê nisso? Você crê mesmo? Sim ou não? Então, fica de pé. Vamos lá. Se você crê, é a tua fé. Se prepare porque vai começar a acontecer aqui. Está preparado? Se está com algum familiar aí, cola com ele. Cola aí. Dá a mão. Cola. Todos os familiares. Se teu familiar está aqui no altar, vem para cá e cola com ele.